Alexandre de Moraes enlouquece de vez, mete o pé no acelerador e bloqueia os recursos da Starlink. Ele, Elon Musk, reage e promete jogar toda a merda no ventilador. Enquanto isso, nos bastidores do Congresso, o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que já está na mão de Rodrigo Pacheco, avança a passos larguíssimos. Mais senadores já assinaram e tem até senadores da base do governo. Na minha humilde opinião, com essa decisão de bloquear os recursos da Starlink, Alexandre de Moraes deu um verdadeiro tiro no pé. E com isso ele obriga Rodrigo Pacheco a fazer a leitura do impeachment. O que será que vem mais adiante? Mas antes, curte, compartilha. Nós transmitimos aqui o debate entre o único debate, né? Porque Donald Trump já disse que não vai debater mais com Kamala Harris, entre Kamala Harris e Donald Trump. E no caminho dessa eleição presidencial, Brown, está um dos pontos de preocupação dos americanos e também de questionamento dos próprios candidatos, mais até por parte de Donald Trump, é sobre a liberdade de expressão nos Estados Unidos. Inclusive, esse foi um dos pontos que acabou unindo Robert Kennedy Jr. com Donald Trump, a preocupação dessa batida contra a liberdade de expressão aqui nos Estados Unidos. E depois desse bloqueio do X de maneira completamente autoritária do Alexandre de Moraes no Brasil, muitas suspeitas aqui, né, estão sendo levantadas, algumas ações estão sendo discutidas, inclusive, Brown, dependendo de quem vença no dia 5 de novembro, o Brasil pode sofrer algumas sanções, porque nós estamos falando de empresas americanas que estão sendo obrigadas a violar a Constituição no Brasil. Isso entra no pacote de leis que tem aqui nos Estados Unidos chamado FCPA, que é um pacote, inclusive, que a Petrobras acabou entrando para pagar os investidores aqui nos Estados Unidos e os acionistas aqui nos Estados Unidos depois do rombo que foi descoberto pela Lava Jato. Então, Brown, agora hoje com a notícia, né, que nós temos, não sei nem se eu quero antecipar a sua fala, mas a notícia do confisco de Alexandre de Moraes de 18 milhões de reais da Starlink no Brasil, outra empresa em que Elon Musk é apenas um dos investidores, ele tem investimento em apenas 40% da empresa. Isso também entrou no noticiário aqui americano hoje pela manhã, Brown. Pois é, Ana, e mudando um pouquinho de assunto, saindo do X, queria aproveitar a sua presença aqui para a gente falar sobre campanha, sobre a corrida presidencial, está se afunilando, e o Donald Trump, depois do debate de terça-feira, fez um anúncio importante, né? Agora ele não vai mais participar dos próximos debates, e o incômodo todo é com justamente a forma com que foi conduzido o debate, né? O Trump está se ressentindo da parcialidade dos mediadores, né, Ana? Exato, Brown. Até porque ele disse que até aceitaria, ou pelo menos pensaria em aceitar um outro debate com Kamala Harris, se o debate fosse feito pela Fox News, por exemplo. E a Kamala Harris não aceitou, né? A equipe de campanha dela não aceitou. A princípio, o Joe Biden teria aceitado um convite para um possível debate na Fox News no dia 4 de setembro, que seria antes desse debate da ABC News. Mas Joe Biden, né, empurraram Joe Biden debaixo do ônibus, como os americanos falam aqui, e agora Donald Trump não quer mais fazer o debate porque a Kamala Harris não aceita ser, pelo menos num território mais neutro do que Donald Trump participou na ABC. Eu estava lendo um artigo ontem com 25 mentiras que Kamala Harris disse no debate e que não houve um questionamento por parte dos âncoras, sendo que Donald Trump, durante 5 intervenções, os 2 âncoras, né, foram até um pouco agressivos com Donald Trump, corrigindo, dizendo não foi bem isso. E nenhuma das vezes o Donald Trump até corrigiu a correção do âncora.
Então, nesse ponto, Brown, apesar de muitos republicanos e as pessoas dentro da bolha da direita acharem que Donald Trump poderia ter sido mais agressivo, que ele estava um pouco cansado, sentimos falta daquele jeito do Trump. Eu acho, Brown, e até coloquei isso no meu artigo da edição da revista Oeste que saiu hoje. Eu acho que foi exatamente essa maneira um pouco mais comedida que se comunicou com aqueles eleitores indecisos, aqueles eleitores que não gostam de Kamala Harris, não gostam de Donald Trump e que não sabiam muito bem como definir o seu voto. Talvez essa postura um pouco mais comedida tenha feito uma conexão com esses eleitores indecisos, tanto que num painel que a CNN tinha de 10 eleitores indecisos ali ao vivo assistindo ao debate, ao final do debate, dos 10 eleitores, 2 disseram que votariam em Kamala Harris, 2 continuaram indecisos e 6, Vitor Brown, disseram que depois do debate eles tinham definido o voto em Donald Trump e apenas por um motivo: um plano econômico sólido e a comparação das duas administrações. 4 anos de Donald Trump e 4 anos de Biden-Harris, eles disseram que votariam por mais 4 anos para os planos econômicos de Donald Trump. Ana, e só para te liberar, queria te perguntar também sobre as pesquisas, porque isso teve muito destaque aqui na imprensa brasileira, uma pesquisa que saiu depois do debate, dizendo que após o debate, com o desempenho muito bom da Kamala Harris, ela ampliou a vantagem sobre Donald Trump. E aí a pesquisa vem com números de intenções de votos totais. E é sobre isso que eu queria te perguntar, são confiáveis os números dessas pesquisas? Porque o sistema americano é muito diferente, né? O que conta, na verdade, são os estados pêndulos, né? O número de delegados nos estados pêndulo, que é o que decide a eleição, em votos totais. Inclusive, o Donald Trump teve menos do que a Hillary Clinton na eleição em que ele se sagrou vencedor em 2016. Essas pesquisas são confiáveis, elas retratam a realidade, tem números para todos os gostos também, é bom dizer, tem pesquisas com Trump na frente, com Kamala Harris na frente. Qual a sua análise sobre tudo isso? Porque aqui no Brasil, na imprensa brasileira, tem muito destaque algumas das pesquisas, viu, Ana? Então, Brown, esse é um ótimo ponto que você traz. Não dá, na eleição americana não dá para você trazer a pesquisa geral, a pesquisa nacional. Primeiro que não é o voto popular direto, é o voto popular, sim, através do colégio eleitoral. Mas você tem que sempre olhar as pesquisas pelos estados. E mesmo dentro dos estados, como a Pensilvânia, por exemplo, que será um estado-chave, inclusive muitos analistas dizendo que talvez a Pensilvânia sozinha, o estado da Pensilvânia, pode definir essa eleição, você tem que olhar as pesquisas dentro do estado, nas áreas rurais e nas áreas mais cosmopolitas. Porque, por exemplo, hoje o vice da Kamala Harris, o Tim Walz, ele está fazendo campanha numa área rural da Pensilvânia, onde Donald Trump teve, nas 2 últimas eleições, ganhou com números muito maiores e exorbitantes em cima do candidato democrata, ou seja, Hillary Clinton, e depois Joe Biden. Mas eles estão entendendo que, mesmo roubando alguns poucos votos na área rural, assim como Donald Trump está fazendo pesquisa na Pensilvânia, nas áreas mais cosmopolitas, eles acham que esse pêndulo pode cair para um lado e para o outro, e a Pensilvânia acabar decidindo esse pleito eleitoral. Lembrando que há outros estados chaves também, há outros estados pêndulo, como Wisconsin, Ohio, a própria Carolina do Norte, que normalmente os republicanos teriam como mais para o lado republicano, entra também em algumas pesquisas como estado pêndulo. Então, Brown, parece complicado, mas é só a gente imaginar que são 50 mini países dentro de um grande país que é a América, e dentro desses 50 mini países que são 50 estados americanos, você tem que olhar as regras eleitorais de cada estado, você tem que olhar as pesquisas de cada estado, a densidade demográfica de cada estado, e ali dentro do estado onde tem os bolsões azuis e vermelhos, ou seja, os que votam nos democratas e os que votam nos republicanos. Parece complicado, mas não é não, Brown. Fato é que as costas foram abandonadas pelas campanhas, já que elas são tomadas por eleitores democratas. Muitos estados no meio, que é chamado o coração do país, o Heartland,
são tomados por eleitores republicanos, e esses estados, principalmente aqueles lá em cima no cinturão da ferrugem, esses sim podem definir a eleição, e um muito importante que continua sendo a Pensilvânia. Muito bem, a análise da Ana Paula Henkel com a gente aqui no Jornal do Oeste. A gente te acompanha mais tarde, Ana, no Sem Filtro, e bom final de semana por aí. Boa tarde, bom descanso. Até mais. Jorge Serrão, queria o seu panorama também, ô Serrão, sobre esse atual momento da corrida presidencial americana e diante de tudo isso que ouvimos da Ana Paula. Pois é, um cenário bastante animador, porque indica a vitória do Donald Trump. O brasileiro tem que rezar muito pela vitória do Lourão, do Laranjão nessa eleição. A perspectiva é que o nosso país seja impactado positivamente pela eleição do Trump, porque ele está apoiando as causas que nós precisamos por aqui. Primeiro que Trump também tornou-se um inimigo da chamada juristocracia, que tentou lá nos Estados Unidos tirá-lo da eleição presidencial na base do tapetão. Uma covardia terrível, que só por aqui conseguem praticar algo semelhante. Mas lá não colou. Tanto que os processos contra Trump serão avaliados só depois da eleição presidencial, e mesmo que condenado, nada vai afetar o fato dele estar na Casa Branca. Lá não é igual aqui. O processo de escolha é completamente diferente, consegue escapar de muita demagogia eleitoreira, e a eleição americana ela consegue ter um resultado, uma variação mais positiva para o cidadão, para quem realmente tem clareza de quem defende qual interesse. Claro, lá tem um jogo de uma hora um democrata, outra hora um republicano, depende das fases de cada país. O momento agora é de mundo endireitando, é de mundo caminhando para o que defendem os republicanos e não a lacração dos democratas. Então, bem-vindo Trump, tomara que vença, porque se não vencer, aí sai de baixo, porque o problema para nós aqui na América Latina e no Brasil vai ficar muito mais agravado do que já está. E o presidente Lula voltou a criticar a Operação Lava Jato e quem defendeu a privatização da Eletrobras e a venda da Vale. Abro aspas, são um bando de imbecil, fecho aspas, foi o que disse Lula agora há pouco em um evento em Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Ô Serrão, parece que o presidente está muito à vontade, né, para criticar a Lava Jato, até porque a gente teve um esvaziamento completo, né? Praticamente não há mais combate à corrupção no Brasil, pelo menos não da forma como era feito até alguns anos atrás, com ministros de Estado, com integrantes do alto escalão de Brasília sendo alvos de operações de combate à corrupção, com gente acordando 6 da manhã com a Polícia Federal na porta. Isso tudo todas essas cenas viraram coisa do passado, né, Serrão? E aí quem foi alvo agora está se sentindo à vontade para criticar à vontade, né? Os colaboradores da Lava Jato agora estão recebendo até indenização, estão direito a receber de volta o que eles pagaram nas colaborações ou delações premiadas. Algo absolutamente surreal para a justiça, para o judiciário no Brasil. Aqui a impunidade consagrou. Agora, é muito irônico Lula falar dos imbecis. Imbecis é quem ainda tem a crença mínima de que um governo que roubou tanto, fez tanta desonestidade, tanta incompetência administrativa, possa estar agora comemorando a inauguração de um polo petroquímico inacabado, ineficiente e que não atende nem 1 milímetro daquilo que ele havia proposto anteriormente. Aquela região de Itaboraí, no estado do Rio de Janeiro, acabou economicamente devastada pela corrupção praticada no governo Dilma, no governo do PT. E agora Lula vem com a falsa promessa de que isso vai ser retomado. Mentira pura. Não vai ser retomado, porque aquele plano inicial daquela refinaria tinha um outro projeto e agora está só a Petrobras fazendo obras porque interessa aos empreiteiros amigos e ao esquema atual na Petrobras fazer e fingir que vai concluir essas obras que não terão um impacto econômico positivo que deveriam ter tido lá atrás, não fosse a roubalheira. Então, Lula, para você de novo, nota -13. E as pautas das emergências e mudanças climáticas tomam conta do noticiário e o alarmismo diante de um quase fim do mundo invade os meios de comunicação. É sobre isso que vamos conversar com o climatologista Ricardo Felício. Ele está ao vivo conosco aqui mais uma vez no Jornal do Oeste.
Professor, obrigado pela presença aqui. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Victor. Boa tarde a todos os telespectadores. Vamos mais uma vez falar sobre essas mentiras todas aí da mudança climática. Pois é, justamente sobre isso que eu queria ouvi-lo, o professor, porque tem um clima de muito alarmismo, né, de muita comoção com esse assunto. As queimadas estão acontecendo, é verdade, o tempo está muito seco, é verdade, todo mundo está sentindo, a poluição do ar está visível, a olho nu a gente está conseguindo visualizar. Nas grandes cidades que não são diretamente afetadas pelos incêndios, a fumaça está chegando, tudo isso é fato, a gente está vendo. Mas onde é que entram essas tais mudanças climáticas? O que é natural, o que não é? Tem de fato essas mudanças climáticas levando a isso tudo que eu estou narrando? Qual a análise, professor? Não, trata-se de uma estiagem prolongada que ocorre dentro da própria estação sazonal, é típica dela, né? E essa ocorrência aí, esse tipo de ocorrência é mais raro, tá? Nós temos aí ciclos de 10, 30 até 50 anos, então só lembrando que nós tivemos em 1963, 1967, em 1993, essa eu acompanhei em especial, e também tivemos uma em 2014, só que ainda deslocada, foi no verão, tá? Então essas coisas realmente acontecem, então esses eventos não podem ser atribuídos à tendência, a coisa alguma, tá? Então é um fenômeno específico dessa estação. Agora, esse é um ponto. Agora, o segundo ponto é os incêndios, né? Bom, tá muito nítido que isso daí é um plano orquestrado, porque os focos surgem todos praticamente ao mesmo tempo. E não tem como nós termos fogo espontâneo depois de mais de 130 dias de estiagem forte, porque os processos de fermentação que ocorreriam para ocasionar esses pequenos focos naturais, eles não vão mais ocorrer. Tá? Então, realmente, nós temos aí grupos que estão a atear fogo para que se possa culpar a agricultura, o pequeno, o médio, os grandes agricultores. Esses todos aí estão na mira do governo. Então, são dois quadros distintos. Primeiro, é a estiagem severa, né, dentro da estação sazonal dela normal. Já aconteceu antes, são ciclos mais longos. Tá? E o outro quadro o pessoal está querendo tacar fogo para atingir pessoas, culpar pessoas. E aí impor um discurso de mudança climática. Então, lembremos que quando nós estávamos no antigo presidente, tudo que acontecia era culpa do presidente. Agora não, agora é a culpa de um espantalho chamado mudança climática. E aí a gente percebe que as mesmas pessoas que têm esse discurso da mudança climática estavam, né, no governo anterior atrás do armário. Agora eles aparecem porque lhes convém, né? Então tem bastante ideologia em cima disso. E a gente já viu, inclusive, ministra do Meio Ambiente dizendo que talvez vai desapropriar essas áreas porque estão pegando fogo criminoso. Então veja só como já tem uma miscelânea de coisas acontecendo, emplacar um discurso de emergência climática, onde a gente não tem essa emergência acontecendo, né? Então a gente tem que olhar bem aí, ficar bem atento, porque como eu já até falei antes, quem já acompanhou alguns artigos na revista Oeste, a meta do painel lá da Biodiversidade e Serviços Ambientais é que até 2030, né, 100% de pelo menos 30% das áreas naturais do mundo voltem ao seu estado natural. Então, vejam como estão montando um discurso aí. Então, são 3 níveis de discussão, nós estamos aqui em 2. Né? O primeiro, que é realmente a parte científica climática, onde muitos ongueiros travestidos de cientistas ou militantes travestidos de cientistas estão propagando aí, proferindo palavras absurdas, dizendo que o que está acontecendo é mudança climática, quando na verdade isso aí faz parte da variabilidade climática, Victor. Ô professor, e que providências poderiam ser adotadas pelas autoridades, já que o problema dos incêndios está aí, tem também essa origem que o senhor mencionou, que muito possivelmente é criminosa, mas de toda forma, o poder público poderia fazer algo em relação a isso, ao problema real, né, saindo do alarmismo e do que é criado, mas fora dessa espuma, para o problema real, tem providências que poderiam ser adotadas? O senhor citou aí o governo federal, por exemplo, que antes, na gestão anterior, sofreu uma grande cobrança, agora não está sendo cobrada. O governo federal poderia ajudar nessa questão? De que forma, professor? Sim, a gente tem que primeiro tirar o ranço ambientalista da jogada, da discussão, porque a gente sempre fala, olha, tem zonas de amortecimento que podem ser feitas entre essas regiões altamente florestadas, né? Você tem que montar lugares onde você possa ter acúmulo de água, principalmente onde você tem vazão de rios, onde você tem planícies de inundação. Então tem que ter toda uma reestruturação, inclusive legal, para deixar o país preparado para isso, porque se você quer ter um país floresta, você tem que imaginar que
isso aí uma hora pega fogo, porque isso faz parte natural do ciclo. Quando você ainda está passando por uma situação criminosa que você não consegue atender aí uma área gigantesca do Brasil, então sim, você precisa ter então reservas de água, você precisa ter áreas de amortecimento, você não pode ter zonas contíguas do tamanho que eles estão aí a realizar pelo Brasil inteiro. Então é bastante complicado, Victor, porque você tem um ranço realmente ambientalista que engessa as coisas. Aí você pergunta assim, pô, mas então o próprio ambientalismo está matando tudo? Enquanto isso, Elon Musk está agindo e mostrando para Alexandre de Moraes que ele não vai recuar. Elon Musk cria site para expor ao mundo os crimes de Moraes. Nome escolhido para o endereço eletrônico é Twitter Files Brasil. O proprietário da rede social X, Elon Musk, criou um site com a finalidade de expor ao Brasil e ao mundo os crimes de Moraes. A iniciativa surge em meio ao bloqueio do acesso da rede social no Brasil, por determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Musk já tinha adiantado a criação do site após o magistrado empreender a suspensão de sua plataforma. O nome escolhido para o endereço eletrônico é Twitter Files Brasil e será utilizado para expor esses documentos que comprovam o exercício marginal da atividade judicante do referido ministro. O site também cumpre o propósito de suscitar o debate acerca de temas tão caros aos brasileiros atualmente, como a liberdade de expressão, a democracia, e a página irá compartilhar as descobertas impactantes de Michael Schallenberg e Davi Agape, e também Eli Vieira. Embora esses jornalistas não tenham vínculo com o site, foram eles que expuseram arbítrios e o rompimento do rito jurídico praticado por Alexandre de Moraes, que apontam para a manipulação judicial do âmbito processual, a fim de obter controle político e perseguir seus desafetos. Como vocês podem perceber, a batata do ministro Alexandre de Moraes não está só assando aqui no Brasil, não. Está assando internacionalmente. Este momento, todos os olhos estão voltados para o Brasil. Todo mundo esperando se realmente o Brasil vai voltar atrás e ser um país livre. E se o ministro Alexandre de Moraes vai ou não ser destituído da sua cadeira do STF. E vocês acham que esse impeachment sai ou não sai? E agora, com esse site dele, oficial de Elon Musk, para expor todos os crimes do ministro, o que será mais que vamos descobrir? Com certeza tem mais caroço por debaixo desse angu do que a gente pode imaginar. Bom, este foi o React de agora. Não esquece de comentar, a sua opinião é muito importante para mim. Eu quero trazer o comentário mais interessante. Muito obrigada a todos, até nosso próximo